A ilusão da esteira rolante. Você já parou para pensar se a evolução tem um prazo de validade? No senso comum, costumamos acreditar que o universo é uma esteira rolante automática, basta nascer, reencarnar, tentar ser uma pessoa boa e, eventualmente, todos nós chegaremos à iluminação. No fundo, essa ideia está correta, mas com um pormenor crucial que quase ninguém comenta: os retardatários têm um prazo para alcançar determinado patamar. Se não conseguirem, perderão a janela desse ciclo evolutivo e terão que esperar milhões de anos por uma nova oportunidade. A filosofia oculta e as tradições esotéricas trazem uma verdade muito mais séria e, para alguns, impactante: a evolução não é um passeio sem compromisso. Ela funciona em ciclos matemáticos rigorosos e possui uma linha de corte. Existe um momento no futuro do nosso planeta onde a humanidade passará por uma triagem definitiva. E o critério para passar nessa seleção não é apenas ser bonzinho. O verdadeiro perigo para a alma não é o erro dinâmico, mas a inércia e a mornidão. O mapa da jornada, rondas e cadeias. Para entender esse mistério, primeiro precisamos compreender o mapa da jornada. A teosofia nos ensina que a humanidade evolui passando por uma série de mundos ou globos espirituais e físicos. Uma volta completa da nossa onda de vida por esses mundos é chamada de ronda. O conjunto completo de 7 rondas ao redor desses globos forma uma cadeia planetária, que é, basicamente, todo o ciclo de nascimento, vida e morte espiritual de um sistema planetário antes de ele entrar em repouso cósmico. Atualmente, nós estamos na 4ª ronda desta nossa cadeia atual. É a 4ª grande viagem de aprendizado da nossa alma. Nesta fase em que vivemos hoje, a nossa principal tarefa coletiva é desenvolver a mente concreta, a inteligência, e começar a vislumbrar o nosso lado espiritual. A imensa maioria da humanidade está caminhando no ritmo médio esperado. Mas a natureza não espera para sempre. Ela nos dá tempo para aprender, mas existe um vestibular cósmico agendado. O grande filtro na 5ª ronda. Esse grande filtro não acontece agora, mas sim na metade da próxima grande viagem, a 5ª ronda. E por que lá? Porque a partir daquele ponto médio, o ambiente da Terra e os corpos que vamos usar vão se tornar sutis e avançados demais. A evolução vai passar a exigir que a alma não seja mais guiada pelos instintos ou por desejos mundanos, mas sim pela luz do seu próprio ego, que na tradição esotérica refere-se ao nosso eu superior, a nossa individualidade espiritual no plano mental abstrato. E aqui entra a revelação mais impressionante desse estudo: o vício e a virtude comuns geram o karma que determina se você vai sofrer ou ser feliz nas suas próximas encarnações. Mas o que garante a continuidade da sua existência no futuro não é isso, e sim a sua capacidade de vibrar na frequência necessária para conseguir habitar um planeta mais avançado. É por isso que o esoterismo se alinha perfeitamente com aquela frase misteriosa do livro do Apocalipse:
Oxalá foras frio ou quente. Mas, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No esoterismo, o oposto da luz não é o mal dinâmico, o oposto da luz é a mornidão. O destino dos mornos e o recomeço. O que acontece, então, com a alma que chegar na metade da quinta ronda e não ter desenvolvido esse combustível espiritual? Aquela personalidade descolorida, que passou por centenas de vidas apenas vegetando, sem nunca se posicionar e sem nunca buscar o alto? Ela não é destruída em um inferno de fogo. A natureza é impiedosamente justa, mas não é cruel. Essa alma simplesmente atinge um limite biológico e vibratório, ela perde a capacidade de habitar as formas daquela época avançada. Nesse momento, o seu eu superior entra em um estado de suspensão, um sono profundo, sagrado e sem sonhos. Enquanto o restante da humanidade avançada, os pioneiros iniciados, continuam a jornada pelas rondas finais, essas almas que estagnaram ficam guardadas na arca de Noé do espaço, totalmente adormecidas. Esse longo sono dura milhões de anos, atravessando toda a noite cósmica do nosso ciclo planetário. Mas o esquecimento não é eterno. Quando todo este sistema de mundos atual terminar e uma nova cadeia planetária despertar no espaço, essas almas finalmente vão acordar. Elas serão reintroduzidas no início desse novo ciclo cósmico, encontrando um ambiente perfeitamente compatível com o nível em que pararam. Lá, elas terão uma nova chance, operando inclusive como a vanguarda desse novo recomeço. Conclusão. A grande lição que esse conhecimento nos deixa é que a espiritualidade não é um adereço opcional para os momentos de folga. Ela é a própria força propulsora da nossa existência. O universo nos convida, todos os dias, a sairmos da mornidão e a assumirmos o controle consciente da nossa jornada. Se você gostou de mergulhar nesses mistérios profundos da evolução, não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Até o próximo vislumbre da verdade. Esta reflexão foi baseada no capítulo 8 da obra clássica O Budismo Esotérico, de Alfred Sinek, um dos pilares da literatura teosófica.